O silêncio era ensurdecedor. Um vazio onde antes ecoava o seu riso. Mãe. Ida. A sua ausência ressoava nos cantos silenciosos da nossa casa. Eu vagava de cômodo em cômodo, tocando nos seus pertences, procurando o seu cheiro. O mundo parecia frio, distante. Os dias transformavam-se em semanas. A dor tornou-se a minha única companhia. Os amigos ofereciam condolências, as suas palavras distantes e ocas. Numa noite, encontrei-me atraída para o quarto dela. O velho rádio na sua mesa de cabeceira ganhou vida com um estalo. Estática. Devo ter roçado no botão. Fui desligá-lo, a minha mão pairando sobre o botão, quando uma voz, fraca e distorcida, rompeu o ruído branco. A minha respiração engasgou. Não podia ser. O meu nome, sussurrado no limiar da audibilidade. Fiquei paralisada, cada músculo do meu corpo tenso, a ouvir atentamente. A estática diminuiu, substituída por um zumbido baixo, e então, mais clara desta vez, a sua voz, inconfundível, mas de alguma forma, diferente. Um arrepio percorreu a minha espinha. Minha querida, a voz sussurrou rouca, estou aqui. A voz tornou-se uma ocorrência noturna. Uma presença constante à espreita sob a superfície da minha realidade. No início, eram sussurros fracos, quase inaudíveis, através da estática. Eu sentava-me durante horas na escuridão, a ouvir, apegando-me a cada palavra. Ela falava de coisas mundanas, ocorrências cotidianas, como se estivesse a tomar conta de mim. Um estranho conforto instalou-se em mim. Então, os sussurros começaram a oferecer orientação. Pequenas decisões no início. O que vestir? O que comer? De quem me afastar? Segui as suas instruções sem questionar. Um dia, a voz pediu-me para faltar à escola. Hesitei, mas a voz insistiu, alegando que eu precisava de uma pausa. Nesse dia, deflagrou um incêndio na biblioteca da escola. A voz tornou-se mais insistente, o seu tom mudando de uma orientação gentil para algo mais exigente. Incitou-me a distanciar-me dos meus amigos, alegando que eles não me compreendiam. Obedeci, afastando qualquer um que tentasse aproximar-se. O meu reflexo no espelho tornou-se irreconhecível, uma estranha a olhar para mim. O meu espírito, antes vibrante, sentia-se sufocado. O mundo lá fora parecia distante. A voz tinha se tornado o meu único foco. Certa noite, a voz disse-me para me livrar das coisas da minha mãe. Elas estão a impedir-te de seguir em frente, sibilou. A voz presenteou-me com um presente, um belo espelho antigo. A sua moldura de prata intrincadamente esculpida com estranhos símbolos. Pertencia aos teus antepassados, a voz sussurrou. Possui um poder que te protegerá. Hesitei. O espelho era requintado, mas havia algo de perturbador na sua superfície fria e reflectora. Aceita-o, a voz insistiu. É teu por direito. Contra o meu bom senso, senti-me atraída pelo espelho. No momento em que o toquei, uma onda de energia percorreu-me. Daquele dia em diante, o espelho tornou-se o ponto central da minha existência. A linha entre a realidade e a ilusão tornou-se tênue. A voz tornou-se mais exigente, os seus pedidos a escalar do peculiar para o perturbador. Vi-me a realizar estranhos rituais, a entoar palavras que não compreendia. O espelho parecia amplificar o poder da voz. Os meus olhos, antes brilhantes, refletiam agora um vazio arrepiante. Eu era uma estranha para mim mesma, presa numa teia da minha própria criação. O medo tinha se tornado o meu companheiro constante. Um dia, a voz ordenou-me que cortasse os laços com a minha avó. Ela está a tentar controlar-te, sibilou. Tem inveja da nossa ligação. A solidão tornou-se uma presença sufocante. A voz, outrora uma fonte de conforto, agora parecia um carcereiro. Ansiava por contato humano, mas a voz avisava-me contra isso. Estava presa numa gaiola dourada da minha própria autoria.
Um dia, encontrei uma caixa com fotografias antigas guardada num canto esquecido do meu armário. Imagens da minha mãe, o seu rosto radiante de amor, olhavam para mim. Memórias de um tempo antes da voz, um tempo repleto de risos e luz, inundaram a minha mente. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu segurava as fotografias contra o peito. A voz, enfurecida com a minha rebeldia, exigiu um ato final de lealdade. A intensidade das palavras era inegável. Um ritual para solidificar a nossa ligação. Prometeu um poder inimaginável, algo que eu nunca tinha experimentado antes. Uma hipótese de me reunir com a minha mãe. Algo que eu desejava profundamente. Cega pelo desespero e por um vislumbre de esperança restante, concordei. A decisão pesava-me na alma. As instruções eram enigmáticas, arrepiantes, escritas em pergaminhos antigos com símbolos que pareciam vivos. Velas dispostas num padrão específico, ervas queimadas que libertavam uma fumaça densa e perfumada. Encantamentos sussurrados à meia-noite em ponto, cada palavra carregada de poder. O ar ficou pesado, carregado de uma energia invisível, quase palpável. O medo corroía-me, mas eu reprimia-o, tentando manter a compostura. Quando o relógio bateu 12 vezes, olhei para o espelho antigo, esperando um sinal. O meu reflexo oscilou, distorceu-se, substituído por um vórtice rodopiante de escuridão, que parecia chamar-me. Um vento frio varreu o quarto, apagando as velas, deixando-me na escuridão total. O terror ameaçou consumir-me, mas era tarde demais para voltar atrás. Eu estava comprometido. Um grito arrepiante ecoou pela noite. O meu. A escuridão tinha me envolvido completamente. O ritual falhou. Sobrevivi, ferida e magoada, mas viva. A voz tinha desaparecido, substituída por um silêncio sinistro. A dúvida corroía os limites da minha sanidade. Teria imaginado tudo? Estaria a ficar louca? A minha avó encontrou-me encolhida no chão. Os seus olhos, repletos de uma mistura de alívio e mágoa, refletiam o horror daquilo em que me tinha tornado. Com a sua ajuda, comecei lentamente a juntar os fragmentos despedaçados da minha vida. Terapia, medicação e o amor inabalável da minha avó tornaram-se as minhas linhas de vida. O caminho para a recuperação foi longo e árduo. Anos mais tarde, a minha avó, no seu leito de morte, revelou uma verdade aterradora que mudaria tudo o que eu sabia. O espelho antigo, uma herança de família, era considerado amaldiçoado, passado de geração em geração com um segredo sombrio. Era um condutor, um portal para um reino para lá da nossa compreensão. Um lugar onde as leis da física não se aplicavam. Um reino habitado por entidades que se alimentavam da dor e do desespero. Seres que existiam apenas para causar sofrimento. A minha mãe, confessou ela, tinha sido atraída pelo espelho na sua juventude, fascinada pelo seu brilho misterioso. Tinha conseguido libertar-se, mas não antes de a entidade a ter marcado com uma maldição que a seguiria para sempre. A entidade, sentindo a minha vulnerabilidade após a morte da minha mãe, tinha usado o espelho para me alcançar, para me prender. Tinha se alimentado da minha dor, da minha solidão, do meu desespero por contato. Quase me tinha destruído, deixando-me à beira do abismo. A revelação da minha avó provocou-me um arrepio na espinha, uma sensação de terror que nunca esquecerei. O mundo é um lugar diferente agora, um lugar onde a escuridão parece mais densa e o silêncio mais opressivo. As sombras parecem um pouco mais escuras, como se escondessem segredos que não queremos descobrir, e o silêncio um pouco mais pesado, carregado com o peso de memórias não ditas. Eu sei que a entidade ainda está lá fora, à espreita nos espaços entre a realidade e a ilusão, sempre observando. Mas já não tenho medo. Encontrei força na minha vulnerabilidade. Carrego as cicatrizes da minha experiência, tanto físicas como emocionais,
como lembretes do que sobrevivi. Dediquei a minha vida a ajudar outras pessoas que foram tocadas pelo paranormal, oferecendo-lhes esperança. O vazio deixado pela morte da minha mãe nunca será verdadeiramente preenchido. É uma ausência constante, mas aprendi a viver com a dor, a aceitá-la como parte de mim. Encontro consolo nas memórias do seu amor, do seu riso e da sua crença inabalável em mim. Essas lembranças são a minha âncora, o meu guia na escuridão. A experiência ensinou-me que os maiores horrores não são aqueles que nos assustam durante a noite, mas os que enfrentamos dentro de nós. Só temos de encontrar a coragem para os enfrentar, e assim, podemos finalmente encontrar a paz.